Então o Ronei vai colocar agora aí essa vinheta das ofertas e a gente pede a cada um que contribua. Em seguida, nós faremos a oração agradecendo as ofertas e vamos para a palavra de Deus. Põe aí, Ronei, a vinheta para o povo de Deus. Ajude a ACL a continuar levando a mensagem do Evangelho de Cristo. Aos fiéis que desejam ofertar na obra de Deus, seguem os dados bancários da Igreja para contribuição. Caixa Econômica Federal, Agência 4680, Operação 003, Conta Corrente 1069, dígito 7, em nome de Assembleia Cristã Livre, chave Pix, ofertas@aclivre.com. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, segundo Coríntios 9, versículo 7. Glória a Deus, que maravilha. Espero que vocês tenham gostado e que a Irmandade tenha tomado nota aí dos nossos dados bancários para você continuar contribuindo, levando a palavra de Deus a muitos corações. Ajuda a gente, irmão. Só repetindo, a nossa chave do Pix é ofertas@aclivre.com. Faz a sua parte, traz, irmãos, a sua oferta de amor à obra de Deus e o Senhor é aquele que retribuirá a todos nós. Vamos orar para agradecer as ofertas? Oremos ao Senhor. Deus santo e puro, graça nós te damos pelas ofertas do teu povo para a tua obra. O Senhor que conhece o coração de cada um de nós é aquele que a seu tempo retribuirá com muitas bênçãos. E não há de faltar o pão de cada dia na mesa do teu povo, muito menos a paz e a alegria de saber que nós somos cidadãos dos céus. Recebe no céu essas ofertas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Está feita a nossa parte, agora vamos ouvir a voz do Senhor na sua santa e bendita palavra, no livro de Samuel, no capítulo 3. Nós leremos a partir do versículo 7. Livro de Samuel, capítulo 3, versículo 7. Porém, Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamastes. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, pelo que Eli disse a Samuel: Vai e deita-te, e há de ser que se te chamar dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. E veio o Senhor e ali esteve e chamou Samuel como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Somente até aqui, amados. Amém. Samuel, filho de Ana, foi levado ao templo para ser disciplinado, ensinado pelo sacerdote Eli, porque o Senhor tinha uma grande promessa na vida desse jovem e também da sua mãe Ana, que era, enfim, afrontada continuamente pela sua concorrente Penina. Mas os planos de Deus, irmãos, nunca deixam de se cumprir nas nossas vidas. E no tempo certo, o Senhor aparece para cada um de nós, para mostrar o seu poder e mostrar que a igreja de Deus nunca estará abandonada. Samuel foi levado para lá e foi aprendendo, foi se dedicando, porque sua mãe tinha um caráter de mulher de Deus, aquilo que ela prometia ao Senhor ela cumpria, e a própria palavra fala: aquilo que votares, pagai, porque é melhor não votar do que votar e não pagar. Então, o povo de Deus sempre teve essa premissa: aquilo que eu prometi ao Senhor, eu farei, e eu jamais deixarei o meu Deus, porque eu creio na sua providência na minha vida. Samuel foi até lá. E tudo que o sacerdote podia ensinar estava sendo feito. Mas a sensibilidade de ouvir a voz de Deus só pode vir do Senhor. É só o Senhor que pode fazer isso. É só o Senhor que pode colocar isso na vida de cada um de nós. Você pode ir em todos os cursos de teologia do mundo, na mais alta graduação, mas nenhum deles será capaz de fazer com que você aprenda a sentir o Espírito Santo. É uma experiência pessoal, única, intransferível para cada um de nós. E nenhum livro, e nenhuma matéria, e nenhuma teoria humana
serão capazes de conseguir essa conexão entre você e o divino, entre você e o teu Deus. E o Senhor te diz hoje por esta santa palavra, a conexão que eu tenho contigo não vem de homem, a conexão que eu tenho contigo vem de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. E às vezes nós nos preocupamos tanto com a teoria, nos preocupamos tanto, como que faz, qual era o tamanho dos pregos na cruz, onde Jesus foi crucificado. Irmão, qual o tamanho do teu amor por Jesus? Essa é uma pergunta que não quer calar. Qual o tamanho da tua dedicação pela obra do Senhor Jesus? O resto, irmão, é só o resto. São detalhes, mas o que importa é aquilo que foi implantado, é aquilo que foi colocado dentro do teu coração. E isso, repete o Senhor hoje por esta palavra, não vem de homem, isso vem de Deus. Glória ao nome do Senhor. Isso vem do Espírito Santo de Deus para todos os corações. Então, irmão, às vezes, irmã, nós estamos entristecidos, a gente está passando por momentos de dificuldade, e a gente acha que não vai subsistir, que não vai conseguir alcançar o fim dessa prova. Mas o Senhor te diz, você vai alcançar o fim dessa prova, porque eu sou teu amigo, eu sou teu ajudador, e as minhas promessas se cumprem na vida da minha amada igreja. Então, irmão, se você é igreja de Deus, irmã, se você é igreja de Deus, abre a tua boca aí e dá o teu melhor glória para o Senhor, porque a igreja de Deus é sim combatida, mas nunca será vencida. Então, queridos irmãos, Samuel também não sabia o que estava acontecendo, sacerdote Eli também não sabia o que estava acontecendo, mas Deus sabia. E o Senhor, irmãos, não traz a luz antes nem depois. Ele traz a luz na hora certa, no momento certo, na maneira que Ele tem para trabalhar nas vidas. Ele vem, faz a sua obra e o nome do Senhor é glorificado. Samuel ouviu a voz de Deus, não sabendo quem era, foi até o sacerdote dizendo, você me chamou? Por duas vezes. E o sacerdote disse, olha, faz o seguinte, eu não estou te chamando, isso aí é alguma coisa de Deus. Vai e deita-te. E há de ser que se essa voz te chamar de novo, você responde, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Bendito seja o nome do Senhor. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Glória a Deus nas alturas, queridos e amados irmãos. E é essa palavra que Deus quer que saia da nossa boca hoje. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que a tua serva ouve. O meu coração é teu. Eu estou aqui, Senhor, diante de ti, esperando a tua voz, esperando a tua palavra. E Deus vem te responder hoje e te diz, eu nunca te deixarei sem orientação. Eu nunca te deixarei sem guia, sem te mostrar o caminho certo a seguir, sem te mostrar aonde você tem que ir, o que você tem que falar, em qual momento, quando você tem que calar, quando você tem que empreender, quando você tem que voltar atrás. Não temas, Maia, o Senhor é guia da sua igreja. O Senhor é guia do seu povo, amados irmãos, e nunca deixará de trazer aos nossos corações a instrução na hora certa, do jeito certo, conforme o Senhor quer trabalhar. Então, irmão, irmã, você está preocupado pelo rumo que as coisas estão tomando na tua vida. Você está preocupado, irmã, pelas coisas que estão acontecendo à sua volta. E o Senhor vem te afirmar por essa palavra, eu sou o guarda fiel do meu povo. Eu cuido da minha amada igreja, e o meu povo nunca ficará abandonado, nunca ficará deixado de lado. Bendito é o nome santo do Senhor, irmãos. Essa completude, essa inserção do reino de Deus em cada um de nós, ela deve ser extremamente valorizada pela igreja. Ela deve ser continuamente valorizada. E a nossa irmandade deve dizer, Senhor, glórias a Deus, porque o Senhor tem me feito entender a sua vontade. Senhor, tem me feito compreender a sua vontade. Senhor, como é bom te servir, como é bom te adorar, como é bom crer no teu nome. E isso, irmãos, vai trazendo em nós, no nosso dia a dia, essa proximidade com Deus, e como Deus deu de dizer lá no começo, coisas que a teoria jamais te farão compreender.
A oração, a dedicação, pagar o preço, te farão compreender que o reino de Deus é muito maior do que qualquer outra coisa. Então o Senhor te diz, essa noite, por essa palavra, o que o estudo não te trouxe, o que o dinheiro não trouxe e não trará jamais, o Senhor te traz hoje como resposta da tua oração. Em nome de Jesus Cristo, sinta a virtude do Espírito Santo sobre a tua vida. Sinta a glória do Espírito Santo sobre a tua vida. Sinta o toque de Deus sobre a tua alma. Dá glória a Deus, porque o Senhor te diz, eu vou te fazer sentir a minha glória na tua vida. Eu vou te fazer sentir a alegria do céu na tua vida. E você poderá dizer, Senhor, glória a Deus. Eu nunca podia imaginar que essas coisas se alcançaria só através da oração, do jejum, de pagar o preço, do sacrifício. E o Senhor te diz, sim, meu servo, quanto mais você se anula, mais você se enche das coisas de Deus. E é isso que Deus diz a nós hoje por essa palavra, queridos irmãos. Não faltará a guia de Deus na tua vida. Deite e dorme em paz. Porque você já sabe ouvir a voz do Senhor, e essa voz te guiará todos os dias da sua vida. E você não precisará de conselho de homem, você não precisará da intervenção humana nos teus planos nem nos teus caminhos, porque o próprio Deus fará tudo acontecer no tempo certo ao teu favor. Bendito seja o nome de Deus. E o Senhor te diz hoje, está bem perto o dia da tua exaltação, está bem perto o dia da tua vitória, e você poderá dizer, glória ao nome do Senhor, que Deus me alcançou pela sua santa palavra. Então, queridos e amados irmãos e irmãs, guarde essa palavra no teu coração, enche a tua vida de fé e dá muita glória a Deus, porque o Senhor te diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha amada igreja. Então, queridos, Senhor, traz a nós esse conselho da palavra, que ela possa achar guarida nos nossos corações e nos fazer compreender a vontade de Deus em nós, irmãos. Guardemos a palavra. Deus seja louvado. Amém.